Quero dar as boas-vindas a todos vocês que nos sintonizam via internet em todo o planeta. Eu recebo que os olhos do teu entendimento já foram iluminados, que tua confissão melhorou e, por consequência, as bênçãos de Deus estão se manifestando em tua vida. Eu recebo que a cobertura de anjos cobre todos vocês e que esta palavra será levada por todos vocês a outras pessoas. Abençoadas, abençoados. Esse é o meu pedido que eu faço a você, que você me ajude a levar essa palavra a chegar a outras pessoas. Então, eu quero começar agradecendo a Deus, em primeiro lugar, que é o dono da nossa vida, não é verdade? Agradecendo a minha família, minha esposa e meus filhos, e sem eles eu não poderia estar aqui. E agradecendo a todos vocês que estão aí do outro lado. E principalmente queria agradecer a todos vocês que têm semeado a sua semente aqui no Ministério Reconciliados com Cristo, me dando o sinal de que essas ministrações têm feito bem e têm produzido na sua vida valores, tanto valores espirituais, valores emocionais e valores materiais também, porque a graça que pregamos aqui é a graça na prática, assim como esse tema que a gente vai trazer à baila aqui nessa noite, nesse programa. Bem, o tema de hoje chama-se A Entidade Chamada Carne. Gostaria, confesso e declaro, que daqui a alguns minutos, aqueles que todavia não entenderam que sua carne é uma entidade. O que vem a ser uma entidade? Uma entidade é um ser com vontade própria. Então a sua carne é uma entidade que te cobre, é uma entidade que te veste. Por quê? Porque você não é essa pessoa carnal, você é essa pessoa espiritual. Por quê? Porque você é filho de Deus, você é filha de Deus. E Deus é espírito. Ora, se Deus é espírito e diz que cada semente só pode dar fruto exatamente de acordo com o seu gênero, então você também é um espírito, porque você é filho de Deus, né? Porém, vou repetir, você está vestido por uma roupa chamada carne, um corpo humano, um corpo carnal, e esse corpo carnal tem desejos, ele tem desígnios. O que é um desígnio? O corpo carnal foi designado para um determinado fim, para um determinado objetivo. Então, esse corpo que te veste, ele não é como essa blusa que eu estou aqui, que essa blusa ela não pode fazer nada, ela não tem vida independente, ela não é uma entidade. Porém, essa roupa aqui, carnal, essa sim tem vida e é uma entidade, repito, sendo uma entidade, ela tem vontade própria, né? O apóstolo Paulo diz que em nós também habita a mente carnal. E a mente carnal é chamada também conhecida como o homem natural. Quando o Evangelho da Graça cita essa expressão chamada o homem natural, não está falando daquela pessoa, daquele vizinho, daquela senhora, não, está falando da tua roupa humana natural. E esse homem natural, ele por ser natural, não percebe, não entende e não aceita as coisas do Espírito, porque as coisas de Deus, as coisas do Espírito, elas hão de ser discernidas espiritualmente. Como o homem natural tem um limite, vai até um certo ponto, porque ele não pode passar do natural e atravessar para o espiritual, ele só vai conseguir atuar naquele campo do material, do visível, do racional, tá bom? Mas você não é nada disso. Então, eu quero começar com essa pequena explanação, declarando que você recebe essa palavra aí no teu coração. Aqui em Romanos capítulo 8, verso 17, tem uma expressão bem bonita que eu quero nesse momento compartilhar com essa linda audiência que está aí ao nosso alcance. Diz assim, olha, e se vocês são filhos, também são herdeiros. Quer dizer que você, na condição de filho, na posição, melhor dizendo, de filho de Deus, você é herdeiro. Herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo.
se é que padecemos juntamente com ele, para que juntamente com ele sejamos glorificados. Fecha aspas. Então, alguém pode estar ouvindo por aí outros conselheiros da graça, meia bomba, desculpem, mas eu tenho que falar, e confundem essa expressão, porque essa expressão de Romanos 8,17, ela é totalmente espiritual. O que eu quero dizer para você? Você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo quanto à herança espiritual. Mas ali, quando discorre um pouco mais e começa a dizer, se sofremos junto, ou seja, há uma gama de sofrimento aqui que é o campo material, o campo humano. Então não confunda, por favor, a questão de você estar passando um mau momento e confundir dizendo que isso foi Deus que predestinou na tua vida como herança. Não confunda as coisas. O mau momento que a pessoa está passando é o resultado de uma atitude semeada aqui atrás. Sim? O bom momento que a pessoa está passando é um resultado de alguma atitude que a pessoa semeou aqui atrás. Quer dizer que o mau momento ou o bom momento, né, são somente isso mesmo, uma consequência, um momento, um resultado de alguma atitude semeada aqui atrás. Cada um julgue, porque essa é a ideia. Então, a nossa herança, se somos filhos, a nossa herança é uma herança espiritual. E aqui, Pedro QLRCC, o nosso chamado é explicar, ou tentar explicar, me esforçar para explicar, como é que se faz para que você possa trazer essa herança que você tem 100%, você não tem meia herança, meia bomba de herança, não, você tem toda a herança de Deus em espírito, mas você precisa que tudo isso seja manifestado para o âmbito vida, né? Porque o nosso dia a dia, Jesus Cristo avisou, tereis aflições, ok? Como eu resisto às aflições? Senhor, como é que eu vou manter o bom ânimo? Porque ele disse, mas tenham bom ânimo. Parece brincadeira, né? Vocês vão ter aflições, vão ter perseguições, vão ter um montão de coisa. Mas tenham bom ânimo, caramba! Como é que ele vem falar uma coisa dessa? Tenha um bom ânimo. Então, como é que você faz para compreender todo esse assunto que para muita gente parece um grande emaranhado, e não é, se você puser atenção com os ouvidos espirituais. Então, entendo, creio que está posto na tua mente que todos nós temos uma entidade chamada carne. Então chegou a hora de você renovar a tua mente para você poder controlar tudo isso aí. A tua carne é uma vestimenta ruim, mas ela é necessária para um propósito na nossa vida. Você já deve saber qual é o propósito pelo qual Deus te vestiu de um corpo ruim. Você já deve saber isso, já tem tempo, já tem idade para saber por que Deus, sendo Deus, colocou a gente dentro de um corpo ruim. Então, é uma vestimenta ruim, mas é uma vestimenta necessária porque ela produz certas coisas que nós precisamos desenvolver aqui na Terra, verdade? Então, vou frisar novamente, uma entidade independente de você. Note que está escrito que você tem duas naturezas. Você tem a natureza espiritual e a natureza carnal, e elas têm vontades opostas entre si. Elas nunca vão estar de acordo. A natureza espiritual, que é a natureza da mente de Cristo, de onde nós viemos, no nosso forno original, ela tem, o espírito, né? Ela tem uma inclinação
Qual é a inclinação do espírito? A inclinação divina. E a nossa carne tem uma outra inclinação diferente e oposta. Qual é a inclinação da nossa carne? É a inclinação diabólica. A inclinação de fazer aquelas besteiras, né? Que todo mundo às vezes faz, inclusive Pedro quer, e você também. Mas Deus, fique tranquilo que Deus está no controle, porque Ele sabe de tudo isso. Foi Ele que botou a gente dentro desse corpo ruim, mas Ele disse que Ele é potente, poderoso para poder aguentar a gente até o fim. Isaías 46, verso 3 em diante, depois você veja lá. O que significa uma entidade? Uma entidade é um ser com vontade própria. Ok, isso já está estabelecido. Qual é o teu erro? Qual é o meu erro? Qual é o erro daquela pessoa? Negligenciar isso que eu estou te falando. Quando você negligencia esse conhecimento, né? Negligencia o poder que a tua carne tem, quando a pessoa não toma as rédeas, né? Porque estamos chamados a quê? A andar em espírito. Como é andar em espírito? A não deixar a carne dominar. Andar em espírito não é andar de joelho na rua, pagando penitência. Andar em espírito não é andar, aleluia, não, glória a Deus, não. Andar em espírito não é andar rezando Pai Nosso, acendendo vela, não é nada disso. Andar em espírito é andar com a mente de Cristo ativada, identificando as inclinações da sua própria carne, entendeu? Isso é que é andar em espírito, né? Isso é andar em espírito, porque se você faz esse exercício um pouco mais hoje, um pouco mais amanhã, um pouco mais depois de amanhã, um pouco mais depois, você vai vendo que na tua vida vai havendo uma transformação paulatina. Nunca espere que isso seja como uma mágica que tinha um coelho, de repente deu uma rodadinha e virou. Não, que estava ali de Clark Kent e de repente deu uma rodadinha e virou super-homem. Não, isso não é assim. Você vai cometer erros até você aprender a identificá-los e dominá-los. Você vai ter falhas. Então tenha paciência com você mesmo, porque é assim que deve funcionar na tua vida. Então, se você não anda dessa forma e não identifica isso e negligencia a tua carne, imediatamente fica como se fosse um vazio no volante do carro da tua vida. Aí quem senta no banco do motorista é a tua carne. Ela assume imediatamente o controle, porque ela está preparada automaticamente para fazer isso. Entendeu? E aí ela vai dominar a tua vida. É como se a pessoa deixasse um espaço vazio. Quando você deixa um espaço vazio, nesse contexto que eu estou te falando, a tua carne toma conta na hora. Se você puser a mão na consciência aí, quero dizer, se você se puser a pensar em alguma coisa que já te aconteceu, você vai ver que a tua carne já te colocou em armadilha ou em trampa, porque você deixou. Porque você deixou aquele vazio. Na linguagem popular, você deu mole, cara. Se você deu mole, a carne, ó, pimba, pegou o controle e te arrastou. E aí agora você está sofrendo uma consequência que foi a tua própria carne quem fez. Você não pode colocar a culpa na televisão, nas coxas da mulher bonita, ou então naquele abdômen de chocolatina, de chocolate, daquele malhadão lá da academia. Não. Isso é a tua carne. É isso aí que as pessoas precisam entender, que devem prestar bastante atenção e não negligenciar. Então, é como se você estivesse dando lugar. Sabe quando você está numa condução, né, e tem uma pessoa de idade assim, em pé ali, e você sentado, né, e tal, o que você faz? Eu, quando estou no metrô, num ônibus, em algum lugar, eu levanto e dou lugar para uma senhora, para uma mulher, para uma menina, para um homem velho, né? Porque eu não sou velho, eu não tenho que estar sentado, porque eu não sou cansado. Então, o que acontece? Eu levanto e dou lugar. Por favor, sente-se aqui. Quando você não toma as rédeas das tuas decisões, dos teus atos, das tuas atitudes, né? É como se você estivesse levantando e dando lugar para a tua carne. E a tua carne vai, então, tomar conta disso aí. É nesse contexto que eu quero te apresentar esse versículo aqui, olha só, que muita gente faz confusão, que está em Efésios capítulo 4, verso 27. Se você pegar e anotar e for ver depois, aí está escrito assim: não deis lugar ao diabo, não deem
lugar ao diabo. E aí alguém pode dizer, Pedro Kelly, mas o diabo foi destruído ou não foi? Então eu queria te dizer uma coisa aqui, olha só, presta atenção. Essa palavra diabo aí, aqui na minha Bíblia, aqui está com um D minúsculo, graças a Deus, essa é uma versão muito boa, porque diabo não é uma pessoa para estar com letra maiúscula, né? Essa palavra vem do latim, vem do grego, diabolos, do latim, depois primeiro vem do grego para o latim e foi traduzido para cá, para o espanhol, para o português. Diabolos significa adversário. Eu até anotei aqui, porque eu tenho costume de rabiscar a Bíblia todinha, porque eu vou anotando, né, e vou vendo, caramba, que revelação é isso aqui, tão bacana. Tem que contar isso para os abençoados. Eu anotei aqui. Significa, sabe o quê? Caluniador, adversário. E o sistema religioso, porque eles ensinam que o diabo está vivo, então esse diabo aí é um personagem de chifre, aquele lá vermelho de chifre, querendo furar a bundinha de todo mundo, esse negócio todo, né? E Paulo não está falando disso. Paulo está falando do teu adversário. Qual é o teu adversário? Você é capaz de responder? Bom, Pedro Kelly, o meu adversário é a minha carne. Então, quando o apóstolo Paulo está dizendo ali, não deem lugar a esse adversário que veste você, a esse adversário que está pertinho de você, ou seja, esse inimigo que você tem, ou seja, ao título do programa de hoje, a entidade chamada carne. Então, aqui, se você presta atenção, né, o que ele está falando no contexto desse capítulo 4, ele diz aqui, olha só, ele começa a falar que é necessário renovar o espírito da nossa mente. Efésios 4, 23, eu não vou ler isso tudo aqui, senão vai te enjoar e eu não quero que você fique enjoado, eu quero que você receba a palavra com gozo e com alegria, sem essas religiosidades. Ele está falando de renovar a mente. É necessário que você renove o espírito da tua mente em relação à maneira passada de viver. Qual era a maneira passada de viver? Bom, a maneira passada de viver era a maneira passada que o sistema religioso me ensinou. Então o sistema religioso colocou uns entendimentos equivocados na minha mente que eu preciso tirar isso daí, renovar esse espírito que está na minha mente para que eu possa compreender toda essa verdade. E logo depois ele vem falando uma porção de coisas aqui que não tem nada a ver com terceiras pessoas, né? Ele diz aqui, olha, portanto, no verso 25, abandonando a mentira, falar a verdade, cada um com seu irmão. Caramba, então eu tenho que falar a verdade contigo, você comigo e com o outro que está aí. Então Paulo está falando aqui, ele não está falando de um ser que está voando por aí pela escuridão do mundo, não. Ele está falando de um ser que está muito mais perto de mim, ou seja, ele está falando de mim mesmo, porque ele está dizendo aqui isso, que eu devo abandonar esse mau costume de mentir, porque nós somos membros uns dos outros. Ele diz, irai-vos, mas não pequeis, ou seja, sentir raiva é próprio, você sente raiva porque você está vestido por um corpo de carne, mas não deixe essa raiva te dominar para você dar um tiro em alguém, uma facada, um soco, um tapa, né? Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não vá dormir aborrecido, porque isso te faz mal, é isso que ele está dizendo aqui. Aí no verso 27 vem a famosa expressão, nem deem lugar ao diabo. Olha aqui, aquele que furtava, não furte mais, senão trabalhe. Então, se alguém que está me ouvindo era ladrão, roubava a caneta do próximo, não roube mais a caneta do próximo, arrume um trabalho e vai comprar uma caneta para você. Tá me entendendo? E tal. Nenhuma palavra corrompida saia de vossa boca, senão a que seja boa e necessária para edificação, a fim de dar graça, ministrar, né, aos ouvintes, diz aqui. E o verso 30 tem uma expressão bacana que a gente entende agora melhor, diz assim, e não contristeis ao Espírito Santo de Deus, com o qual você foi selado para o dia da redenção. Como é que é isso? Quer dizer que quando eu deixo a carne dominar minha vida, o Espírito que sou eu, que está em mim, o Espírito de Cristo que está em mim, entristece. Claro, por quê? Porque mesmo eu sabendo de tão grande revelação,
a minha carne ainda tem poder de fazer alguma armadilha na minha vida. Por quê? Porque a minha carne é uma entidade independente de mim, que jamais vai querer agradar a Deus, e eu tenho que saber lidar com ela. Se você entende o que eu estou falando até aqui, você vai parar com essas bobagens de ficar brigando contra o pastor da Assembleia de Deus porque ele pede dízimo, vai parar de ficar brigando contra o líder da Igreja Universal só porque ele tem helicóptero, né? Você vai parar de ficar brigando contra o padre da Igreja Romana porque eles têm aquele ouro todo. Pare com isso. Se você quer transformar o mundo, primeiro busque renovar o espírito da tua mente. Primeira coisa, renova o espírito da tua mente. Quando você chegar nesse ponto, você vai entender que o adversário, o único adversário com o qual você deve estar lutando permanentemente é o teu corpo de carne. E quando você entender isso e começar a lutar contra a tua própria carne, você vai ter tanto trabalho que você não vai ter tempo de olhar para a vida de ninguém, porque você vai descobrir em você mesmo tanta coisa ruim que você vai querer tratar de viver a tua vida e deixar a vida dos outros para lá. Isso aí cada um cuida de si. E Deus, então, é que dá a justa retribuição a cada um, assim como a você, assim como a mim. Então, qual é a síntese do programa de hoje para a gente terminar? Você tem um corpo de carne, esse corpo de carne é incontrolável. Essa é a palavra. Você não vai conseguir controlá-lo 100%. Às vezes você vai conseguir. Mas vai haver muitos momentos que você, lamentavelmente, vai falhar. Quando você falhar, se você entende o que nós estamos ministrando aqui, o espírito da tua mente está passando por uma renovação. Então, essa falha que você certamente um dia vai cometer, ela não vai causar danos maiores em você, porque você vai saber lidar com todo esse assunto, você não vai deixar gerar má consciência em você, aquelas mágoas que costumam marcar os corações como se marcava o gado com ferro quente, antigamente ninguém apagava, essas mágoas que as pessoas sofrem já não vão causar esse tipo de marca em ninguém. A tua vida vai ficar mais leve, porque você vai tirando essas pedras do caminho, compreendendo que, olha, não adianta querer se livrar da carne, porque o teu corpo de carne vai te acompanhar até o teu último dia. O que adianta? Ouvir Pedro Kelly RCC. Aqui no nosso ministério sempre teremos uma palavra para você de entendimento, sim, uma certa chamada à nossa responsabilidade em relação ao assunto, verdade? Porque o apóstolo Paulo está falando aqui, ó, para de mentir, cara. Para de roubar, cara. Ele está falando aqui, não é verdade? Ele está chamando aqui a responsabilidade. Não dê lugar à tua carne, esse adversário mentiroso que você tem, né? E, ao mesmo tempo, a palavra que você vai ouvir aqui sempre será uma palavra de consolo. Uma palavra que conforta a tua vida, uma palavra que te faz reinar em vida sobre todos os aspectos que certamente você vai passar. É melhor você passar pelas tribulações, no mundo tereis aflições. É melhor você passar pelas aflições com este conhecimento do que passar pelas aflições que você vai passar sem este conhecimento. Portanto, eu quero agradecer a tua audiência até aqui, a tua companhia até aqui. Quero terminar nesse momento, mas não sem antes agradecer e te pedir que compartilhe esse material com os teus contatos. Você vai ver que você vai receber das pessoas um agradecimento por ter enviado para elas essas ministrações, porque essas ministrações são feitas, produzidas pelo próprio Deus em meu espírito para consolar, para trazer edificação. Eu vou dizer para você, aquela profecia de Isaías 61, essa profecia é para mim, é para você. O Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me chamou para pregar essas boas novas. Não foi para condenar ninguém. Então, quando você compartilhar essa ministração com o teu contato lá, você vai ver que você vai receber
palavras bonitas e agradecimento por ter ajudado aquela pessoa, talvez, que esteja passando um mau momento, né? A vencê-lo, sem misticismo, sem religiosidade e simplesmente através desse conhecimento. Portanto, inscreva-se no canal, aqui no YouTube tem uma foto minha, clique aí, clique em inscrever-se, clique em todas e clique no sininho, né? No sininho e clique em todas, para você receber essas informações. E se você deseja semear, se essa palavra tem causado benefícios na tua vida e você deseja enviar tua semente, plantar a tua semente aqui no nosso ministério, aí na tua tela, neste momento, está aparecendo os nossos códigos Pix, para que você, nesse momento, faça uma transferência através desse meio eletrônico, né? O primeiro que você vê é o código Pix da nossa conta na Caixa Econômica Federal, Ministério Reconciliados com Cristo na Caixa Econômica Federal. O código do Pix é 21 99104 8388. Declaro que você tenha a melhor noite, desfrute em paz, em saúde, em entendimento, juntamente com todos os teus seres queridos. Domingo nós temos um tema, sabe como vai ser o título? Mais ou menos assim, ó: hospitais sem atendimento. Um negócio assim, vai ser por aí. Já está aí sendo preparado na grande panela do alimento espiritual dessa grande congregação que está espalhada pelo mundo todo, reconciliados com Cristo. Tá bom? Tudo isso eu compartilho contigo para que você renove tua mente e transforme tua vida. Até a nossa próxima reunião. Não se esqueça de dar um like. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo.